Muito bem, vamos lá então para a nossa aula de hoje. E a gente vai falar de fluxos de superfície. Então, toda a nossa história, pessoal, começa com a energia solar, né? Culpado de tudo que acontece no nosso planeta é o Sol, tá? O Sol emite a radiação solar e, se a gente for pensar, né, em termos de fontes de energia, todas as fontes de energia, excetuando as fontes radioativas, né, radioatividade, elas de alguma forma vieram do Sol, tá? Você vai pensar, não, mas e combustíveis fósseis? Lembra o seguinte, o combustível fóssil, ele veio de alguma coisa que foi fossilizada, alguma matéria orgânica que foi fossilizada, milhões de anos. Então, mesmo petróleo, gás natural, tudo isso veio do Sol. Por quê? Como é que isso se formou lá dentro do planeta, né? Da crosta? Sedimentação. Petróleo ele é formado por sedimentação. Então, você tem um movimento dos continentes, das placas. Esse movimento das placas vai depositando material, ou por outros processos, mas o principal é movimento de placas, né, afastamento dos continentes, ou aproximação de continentes. Essa aproximação ou afastamento vai empilhando, né, sedimentos. Esses sedimentos vão enterrando matéria orgânica, vegetal, animal, tudo isso, e isso fossiliza e acaba virando combustível, tá certo? É o petróleo. Então, de onde veio isso? Esses animais, que são chamados seres heterotróficos, se alimentam de vegetais, ou em algum momento, em algum ponto da cadeia alimentar, se alimentam de vegetais, que são os produtores, né, autotróficos. Eles produzem o seu próprio alimento. Essa produção de alimento ocorre através do processo de fotossíntese. Acontece com os vegetais, em grande parte, principalmente sobre os continentes, e acontece no oceano também, com fitoplâncton, que você tem a incidência da radiação solar interagindo com pigmentos fotossintéticos que a gente tem dentro da planta, dentro dos tilacoides das plantas, né? Dentro desses tilacoides a gente tem lá clorofila A, clorofila B, carotenoide e outros pigmentos. Cada um desses pigmentos absorve radiação solar dentro de um intervalo. Essa faixa de radiação solar é uma faixa pequenininha ali, mais ou menos 5%, que é o que a gente chama de radiação fotossinteticamente ativa. PAR, Photosynthetically Active Radiation, PAR. Você tem, inclusive, sensores de radiação que medem só essa faixa, chamado de radiômetro quântico, que mede só essa faixa do visível, que está ali entre 400 e 700 nanômetros. Dentro dessa faixa, então, você tem todo o espectro do visível, que vai lá, né, dos comprimentos de onda mais curtos até os comprimentos de onda mais longos. E essa radiação, então, vai ser absorvida por esses pigmentos fotossintéticos. Dentro desses pigmentos, dentro do cloroplasto da planta, onde você tem lá os tilacoides, você tem distribuições diversas desses tilacoides. Em alguns lugares, esses tilacoides eles estão empilhados, né, no que a gente chama de grânum, e nos outros eles estão ao longo do estroma, assim, dentro da célula do cloroplasto. E ali você tem sistemas de recepção de energia. Dentro desses fotossistemas, chamados PS1 e PS2, você tem lá um cara chamado adenosina difosfato, que é o ADP. Tá? Esse ADP, ele recebe a energia do Sol e dentro ali do mecanismo da fotossíntese, você tem um fosfato que é agregado nesse processo, transformando esse ADP em ATP. E ATP, lá do colégio, a gente lembrava o que é o ATP? A moeda energética, né?
que a gente tem na planta. Então, é ali que você assimila a radiação solar e converte, através de uma reação química, você tem uma molécula que tem lá uma ribose, né, e 3 fosfatos. Essa cadeia é uma cadeia que está excitada. O que é excitada? Você tem um elétron num orbital de mais alta energia do que aquele que está na condição estável. Então, esse átomo, ele é um átomo instável, ele está doido para fazer esse elétron voltar para o estado quântico dele original, e ao fazer essa volta para o estado quântico original, ele emite fótons, ele emite energia. E essa energia vai ser utilizada pela planta ou para o processo, ou para um dos ciclos de fotossíntese, C3, C4 ou CAN, ou vai ser assimilado, formar um açúcar, né? E esse açúcar, ele pode ser usado para 2 coisas. Você tem uma parte desse açúcar que vai ser amido, ele vai ser convertido em amido, e outra parte desse açúcar que é simplesmente reserva energética, que está ali nas mitocôndrias, no processo de respiração, e vai ser usado para as necessidades energéticas da planta. Então, a planta absorve essa energia. Então, vejam que em todo momento, você está falando de assimilação de energia, de alguma forma. Ou você está assimilando na forma de carbono, ou você está assimilando na forma de um açúcar mais complexo, né, de um produto mais complexo. Mas a planta, ela é um assimilador de energia, ela é um acumulador de energia. E essa vegetação e os organismos que se alimentam dessa vegetação levam consigo essa energia. Essa energia fica ali, potencial, né, potencializada dentro daquele ser. Aquilo morre um dia, né, você enterra aquela quantidade de carbono, seja de animais ou vegetais, isso vai formar um depósito de detritos dentro do solo, e isso, com milhões e milhões de anos, eventualmente vai fossilizar e vai formar o combustível fóssil. Longa história para te mostrar que, sim, petróleo veio do Sol. Tá? A energia do petróleo, de certa forma, ela tem origem no Sol. A hidrelétrica tem origem no Sol. Assim, acho que a única que é considerada que não tem origem solar é mesmo de origem nuclear. Tá? Da energia solar que incide na superfície da Terra, a gente tem um processo de aquecimento que não é direto. Por quê? Primeiro a gente aquece a superfície, e a superfície é que vai aquecer a atmosfera. Então eu digo que esse aquecimento é um aquecimento indireto. Da radiação incidente, da energia incidente, então, parte vai ser transportada para o solo, né, conduzida, processo de condução. Lembrando que a gente tem 3 processos de transporte de energia: condução, radiação e convecção. Radiação emitida do Sol chegou aqui na superfície. Por condução, essa energia vai ser transportada da superfície para as camadas mais internas do solo. Ele vai absorver essa energia. E aí, num processo que envolve convecção e radiação também, o solo depois vai aquecer a atmosfera, tá? Então, esse é o processo. Então, a atmosfera é aquecida por baixo, né? E indiretamente. Quando eu falo da energia solar, ela vai ser aquecida pela energia, em função da energia solar, mas ela não é a energia de onda curta que aquece diretamente a atmosfera, vai ser a energia de onda longa e os processos convectivos que vão aquecer a atmosfera. Então, parte vai ser transportada para o solo, a outra parte vai ser utilizada para evaporar a água, se existir água na superfície. Eventualmente, se essa água estiver disponível, ela vai ser utilizada para evaporar a água. E a outra parte da energia, ela vai ser utilizada em outros processos, e o processo principal, como eu havia falado, é a fotossíntese, tá certo? A fotossíntese, então, absorve ali, consome uma pequena faixa da radiação, é 5% da radiação total, mas está ali, dentro daquela faixa do visível, que é, né, onde está a radiação fotossinteticamente ativa, tá? Então, essas três situações são as possibilidades para a radiação solar que incide numa superfície. Então,
A partição de energia, ela vai determinar a evolução diurna da temperatura, da umidade, de todos os outros parâmetros meteorológicos. O vento, por exemplo, você vai definir a direção do vento dependendo da incidência de radiação, ele vai apontar num sentido ou no outro, né? São as brisas. Enfim, todos os parâmetros, todas as variáveis meteorológicas, elas, de certa forma, sofrem influência da radiação solar. Fluxo é uma quantidade de alguma propriedade, qualquer, pode ser qualquer propriedade, a gente vai ver aqui alguns exemplos, que atravessa uma grandeza física que mede, então, a quantidade de uma propriedade que atravessa uma área unitária, tá? 1 metro quadrado, sempre numa direção normal, a direção de incidência. Então, imagine que você tem um feixe de luz. Esse feixe de luz incide numa superfície sempre a 90 graus com a superfície. Então, a direção normal de incidência. É assim que a gente mede o fluxo, tá? Sempre medindo a direção normal, a quantidade que está sendo transportada, por unidade de tempo. Então, eu vou sempre fazer quantidade de alguma coisa por metro quadrado por segundo. Tá? Essa é a unidade de fluxo definida como uma grandeza física, né? Unidades, em geral. Então, por exemplo, se eu pegar a energia, eu sempre vou ter joule, né? Energia medida em joules. Então, eu vou ter joule, aí por unidade de área, metro quadrado, por unidade de tempo, segundos, né? Que são as unidades no Sistema Internacional de Unidades. Ou eu posso representar, uma vez que joule por segundo é watts por metro quadrado, tá? Que é geralmente a maneira como a gente vai encontrar fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente, fluxo de radiação, sempre em watts por metro quadrado, né? Tem gente que gosta em megajoule por dia, né? Assim, tem outras unidades, mas a unidade do sistema internacional é joule por metro quadrado por segundo ou watts por metro quadrado. Importante, o fluxo de uma grandeza escalar é um vetor. Então, eu tenho aqui um vetor, fluxo, que eu chamei de F, é um vetorzinho, que é o fluxo. E esse vetor, então, se ele é um vetor, ele tem 3 componentes. Ele tem a componente na direção X, na direção Y e na direção Z. Né? Se a gente pegar aqui um plano cartesiano, então a gente tem aqui as 3 direções, direção X, direção Y, direção Z, e para definir, então, essas quantidades, eu vou usar os 3 versores, né? Eu vou pegar o versor I, que indica, então, é um vetor unitário que indica a direção X, vou pegar um versor J, que é um vetor unitário que indica a direção Y, e um vetor K, que é um vetor unitário na direção Z. Sempre que eu tenho um vetor unitário, né, em física, a gente chama esses caras, em cálculo também, em matemática também, a gente chama esses caras de versores, tá? O que é um versor? É um vetor unitário numa determinada direção. Então, I, J e K são chamados versores. Então, eu tenho o versor I, o versor K e o versor J, em cada uma das direções. Em cada uma dessas direções, então, eu vou ter uma componente do fluxo. Na direção X, então, eu tenho o módulo do vetor, né? Então, eu coloquei aqui entre módulo para dizer que é só o valor dele, numérico. Quando eu multiplico o módulo por um versor, eu tenho um vetor. Então, eu tenho um vetor na direção X. A mesma coisa na direção Y, então, eu tenho o vetor na direção Y, que é o quê? É o produto do módulo, FY, pelo versor J. Lembrando que o produto de um vetor por um escalar é um vetor. E na direção Z, então eu tenho o módulo que eu chamei de FZ, multiplicado pelo versor K, vai me dar o vetor na direção, a componente do vetor na direção Z. Então, um escalar, o fluxo de uma grandeza escalar é um vetor, e o vetor seria, então, definido aqui por esse valorzinho que eu chamei de F, tá? Então, no plano cartesiano, é assim que a gente define. Então, F vai ser o quê? Fx, que é o módulo, né? Fx vezes o versor, que é um vetor. Então, módulo vezes um vetor, escalar vezes um vetor, é um vetor.
na direção X, na direção Y, na direção Z. Tá? Alguns exemplos de fluxo. Então, o primeiro exemplo de fluxo é o fluxo de massa. Então, lembrando, quantidade da propriedade por unidade de área por unidade de tempo. Então, eu tenho quilograma por metro quadrado por segundo. Então, aqui, quilograma do quê? Quilograma de ar, tá? Fluxo de calor, energia, joule, né? Que é a unidade de energia. Joule por unidade de área por unidade de tempo. Então, joule por metro quadrado por segundo ou watts por metro quadrado. Umidade seria a mesma coisa que de massa, né? Porque também é uma massa, mas aí eu estou falando especificamente aqui a massa do ar seco e aqui é a massa de vapor. Então, quilograma de vapor por metro quadrado por segundo. Ou de um poluente qualquer na atmosfera, né? Então, seria quilograma do poluente por metro quadrado por segundo. O fluxo de uma grandeza vetorial, então, eu tinha lá os escalares, né? O que é um escalar? Temperatura, pressão é um escalar, né? Umidade é um escalar, tá certo? Sempre que eu tenho um escalar, o fluxo dessa quantidade escalar é um vetor. E quando eu tenho um vetor, por exemplo, o vento, né? O fluxo do vento, o fluxo de ar, que é um vetor, é chamado de tensor de segunda ordem, tá? Ele tem 9 componentes. Então, aqui eu coloquei um exemplo, então eu coloquei aqui tal e k, porque esse vetor, esse tensor é um tensor conhecido, a gente vai ver daqui a pouco, chamado de tensor tensão de Reynolds. Tá? O que é o tensor tensão de Reynolds? Estudado muito em micrometeorologia. É o quanto as componentes do vento são alteradas nas 3 direções, né? Veja, imagine que eu tenho uma parcela de ar se deslocando na direção X. Essa parcela de ar, à medida que ela se desloca na direção X, ela pode sofrer alongamento, ela pode se alongar ao longo da direção X, então eu tenho a direção X atuando na parcela de tal forma que ela alongue, né, na direção X. Na direção, essa mesma parcela, à medida que ela se desloca em uma determinada direção, ela pode engordar assim para os lados, tá? Engorda para os lados, então eu tenho uma componente em uma direção sendo modificada na outra dimensão. E ao mesmo tempo que ela vai nessa direção, ela também pode sofrer alongação na vertical. Então veja que para uma parcelinha de ar que se desloca em uma direção, eu tenho 3 possibilidades de modificação dessa parcela. Isso é um tensor, tá? Esse é o processo a que está sujeito esse ente, né? Quem seria o exemplo desse cara? Momento, né? Velocidade, ou o produto massa vezes V, MV, né? MV, massa, quilograma, vezes V, metros por segundo. Então, quilograma, metros por segundo, dividido por área, metro quadrado, dividido por segundo. E aí, tem várias maneiras de você tratar fluxo de momento, né? Lembrando que Newton é o quê? Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então, se você baixa esse segundo na menos 1 aqui para baixo, ele vai ficar elevado a 1 segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Como eu tenho 1 metro aqui em cima, divide por esse daqui, então, né? Eu posso pegar simplesmente quilograma metro por segundo ao quadrado, vai ficar Newton por metro quadrado. Ou eu posso fazer diferente, pegar aqui quilograma metro por segundo ao quadrado, simplesmente resolver aqui a equação. Então, tem várias formas que você pode ver esse fluxo de momento. Muito bem. A gente sempre fala em fluxo turbulento, principalmente quando a gente estuda micrometeorologia. Em MESO a gente também fala de fluxo turbulento. De onde vem isso, né? Lá quando a gente falou de escalas atmosféricas, a gente falou um pouquinho disso. Eu tenho
uma certa quantidade, e essa quantidade sempre pode ser separada entre um valor médio numa determinada escala de tempo ou de espaço, tá? Um valor médio, mais uma perturbação em torno desse valor médio. Vocês vão lembrar disso. Olha aqui. Nessa figura a gente fez isso, né? Eu mostrei isso para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho um sinal. O que é esse sinal? Essa quantidade U aqui, ó. É o sinal, é o que eu estou medindo lá no sensor. O sensor está medindo o sinal, dentro da capacidade dele. Aí eu vou lá e faço o seguinte, pego, por exemplo, a cada hora e calculo qual é a média. Então, eu obtive aqui o U barra, tá? É a média que está representado aqui por essa linha. O sinal, então, vai ser o quê? Sempre a soma dessa média com esse desvio da média, que é o que a gente vai chamar de parte turbulenta do escoamento. Então, sempre que eu falar em turbulência, eu estou trabalhando com desvios em torno de médias menores do que uma hora, na verdade. Turbulência geralmente trabalha com médias de 15 minutos, né? O pessoal de micrometeorologia trabalha com médias de 15 minutos. Então, seria o desvio em torno desse valor médio a cada 15 minutos. Vai depender da frequência. Para a gente, mais geral, a gente trabalha na escala de horas, tá? É o desvio que eu tenho, a gente sempre calcula a média horária das coisas. Então, o nosso valor médio está em torno de uma hora, em geral, em mesoscala. Em estudos de poluição do ar também, a gente sempre trabalha com dados horários. Dificilmente você vai trabalhar com coisas mais de mais alta frequência do que isso, né? Mas lá dentro do equipamento, a gente sabe que ele está medindo, e a cada hora ele, né, pega todas aquelas medidas que ele faz durante aquela hora e dá para a gente um valor médio. Você só está vendo a saída lá do valor médio, mas ele está medindo a cada 5 segundos, a cada 1 segundo, a cada 15 segundos, depende do equipamento. Mas aí a gente faz uma média no final, para que o valor não oscile tanto. Vocês vejam aqui, imagine que isso daqui é um intervalo de uma hora, tá? Então, dentro de uma hora, olha como que as coisas podem variar. Tem valores que a quantidade está abaixo da média, tem lugares que está acima da média, né? Tem uma variação muito grande desses valores. Então, a perturbação em torno do valor médio, numa escala micrometeorológica de pequenos intervalos de tempo, é o que eu chamo de fluxo turbulento, tá? A gente falou da tal da superfície ideal. O que é essa superfície ideal? Primeira coisa, e importante, a gente não encontra superfície ideal praticamente em lugar nenhum, nem mesmo no oceano, tá? Talvez nos desertos a superfície seja bem próxima de ideal, ou, por exemplo, naqueles campos de sal, sabe? Que tem aqui, tem lá em Utah, nos Estados Unidos, e tem um lugar aqui na América Latina também que é bem conhecido por um campo de sal. Inclusive, o pessoal faz aqueles testes de quebra de velocidade, né, de recorde de velocidade. Eles fazem nessa região porque ela é plana. O que é aquilo ali? Depositou, né, era um lago, a água foi evaporando e aquilo depositou uniformemente. Então, mais plano do que aquilo é impossível. Então, ela pode não ser tão suave, mas é relativamente suave, por isso que a gente não coloca exatamente suave. Plana, perfeitamente plana, né? Relativamente suave, horizontal, não tem inclinações no terreno, é plana, tá? Homogênea, então não tenha diferenças, eu não tenho, aqui é areia, aqui é argila, aqui é silt, aqui tem a graminha, ali tem uma plantação de batatinha, nada disso. Ela é homogênea, tá? E extensa. Por que extensa? Quero eliminar, em agrometeorologia a gente chama isso de bordadura, tá? Eu quero eliminar o efeito da borda, né? Então, por exemplo, quando eu falei da irrigação, eu comentei com vocês que quando eu faço irrigação, eu sempre crio uma fronteira. Na fronteira, o que acontece? Eu tenho aumento da evapotranspiração, porque os fluxos ali, eu crio um gradiente de temperatura, eu vou criar movimento ali naquela região do fluxo. Então, eu vou alterar a situação daquele ambiente. Então, para que esse efeito de borda possa ser desprezado, essa superfície tem que ser muito extensa, tá?
E opaca a radiação. O que é isso? Ela não deixa passar nada, ela absorve tudo que incide sobre ela, certo? Corpo negro, né? O que a gente chama de corpo negro. Muito bem. Existem 4 tipos de fluxo de energia que a gente observa numa superfície ideal. O primeiro desses fluxos é o que a gente chama de radiação líquida, ou também saldo de radiação. Tem gente que ainda vai chamar isso de BGR, que é balanço global de radiação, tá? Mas a gente vai ver que é o balanço entre a energia de onda curta e de onda longa, radiativa, radiação, tá? O outro fluxo é o fluxo de calor sensível, né? Aquecimento sensível, tá? O terceiro fluxo é o fluxo de calor latente, que está associado com o processo de mudança de fase da água. E o último fluxo é um fluxo que vai para dentro ou de dentro do solo, tá? É o fluxo no solo, para dentro ou para fora. Muito bem. Como que a gente calcula, né, esse fluxo de radiação líquida? Eu coloquei aqui, o fluxo de radiação líquida, o saldo de radiação, é dado por fluxos radiativos. Nesses fluxos radiativos, eu tenho, então, a soma dos dois. O balanço de ondas curtas, o BOC, e o balanço de ondas longas, o BOL. BOC mais BOL dá para mim o RN, o saldo de radiação, a radiação líquida, ou Q0, né? Tem gente que vai chamar isso de Q0. De onde vem isso? Vem do balanço global de radiação, ou do balanço local de radiação. Olhando numa escala global, isso é muito importante a gente saber diferenciar, tá? Eu estou falando aqui de balanço de radiação. RN é o saldo de radiação, tá? Q0, né? Em geral a gente chama isso de Q0, que é um termo mais correto, na verdade. Vocês já vão entender por quê. Então, eu tenho lá o topo da atmosfera. Lá no topo da atmosfera, eu tenho uma certa quantidade de radiação que chega, né, que é a constante solar. Chega lá 100% da radiação. Desses 100% de radiação que chegam no topo da atmosfera, essa radiação continua o seu caminho até atingir a superfície. Mas nesse caminho, várias coisas acontecem com essa radiação. 3 componentes dessa radiação são, 3 partes dessa radiação são refletidas. A primeira dessas partes refletidas é retroespalhada, né, pelo ar, é retroespalhamento do ar. Então ela bate aqui nos elementos que compõem a atmosfera e é refletida de volta para o espaço. Isso corresponde a 6% desses 100 que chegaram aqui. Uma outra fração vai ser refletido por nuvens, né? 20% dessa fração vai ser refletido pelas nuvens. E uma quantidade pequena vai ser refletida pela superfície, né, que é o albedo de superfície, da ordem de 4%. Quando eu somo esses 3 caras aqui, refletidos, a gente tem o que a gente chama de albedo planetário. Albedo planetário. O que é o albedo planetário? É o albedo do sistema terrestre. É o quanto todo o sistema, independente de qual compartimento, reflete da radiação solar. Se eu pegar um satélite e colocar ele aqui para medir radiação de onda curta, se eu botar um radiômetro no satélite, o que ele vai medir são esses 30% aqui da energia que bateu aqui na superfície, nas nuvens, foi retroespalhada pelo ar e voltou lá e está sendo recebida pelo satélite. É isso que o satélite vê. A refletância que a gente mede, por exemplo, quando a gente analisa os dados do MODIS, aquele sensor que está instalado no Terra e no Aqua, né, nos 2 satélites da NASA, o MODIS, ele mede, uma das coisas que ele mede é a refletância. O que é refletância? É a radiação de onda curta, refletida pela superfície do planeta, porque o satélite está olhando sempre para o planeta, ele não está olhando para o Sol, ele está olhando para o planeta, ele está sempre de costas para o Sol, tá? Então ele vai medir a radiação que bate na superfície e reflete de volta para o próprio satélite. De volta para o satélite, não. Reflete e chega no satélite.
Então, você tem um radiômetro lá medindo essa radiação, e dependendo do tipo de superfície que eu tenho aqui, eu sei qual é a quantidade pela quantidade de energia que chega lá no satélite, eu sei o que está refletindo aquela quantidade de radiação. Assim que funciona. Então, 30% eu perdi aqui refletido, tá? 16% dessa energia vão ser absorvidos por aerossóis, vapor d'água e ozônio, tá? 16%. E uma pequena quantidade vai ser absorvida por nuvem. Você veja que nuvem que tem um papel importante, né? Ou ela reflete, uma região com alta cobertura de nuvens, como a Amazônia, tem o seu balanço energético bastante alterado, porque você tem uma cobertura de nuvens muito grande, né? Mas isso daqui é uma quantificação global, tá? Ela não vale ali para a sua cidade, ela não vai ser assim lá para a sua cidade. Isso é global, é um saldo global em todo o planeta. Muito bem. De tal forma que eu perdi 19 aqui, mais 30, então 49 dessa radiação que incidiu aqui em cima, 100%, chegam aqui na superfície. O que vai acontecer com esses 51%? Eles vão ser absorvidos pela superfície, não mais num processo de radiação. Agora, eu vou transportar essa energia por outros processos, não por radiação mais, e ela vai ser emitida de volta, transmitida, conduzida, ou por outros processos, até pode ser por um processo de radiação, mas agora num outro padrão, né? A gente vai usar, para entender isso, uma lei chamada de lei de Stefan e Boltzmann. O que é a lei de Stefan e Boltzmann? Um corpo emite radiação, aliás, um corpo emite energia, né, ou radiação, proporcionalmente à sua temperatura. Então, é a lei do sigma T a quarta. Né? A energia é sigma, que é a constante de Stefan e Boltzmann, vezes a temperatura elevada à quarta potência. Essa é a energia que o corpo emite. Então, o Sol, por estar numa temperatura de 6.000, mais ou menos 6.000 Kelvin, tem grandes quantidades de energia, né? Emite grandes quantidades de energia. Se a gente escrever essa equação, né, daquela forma usada pelo Planck, energia é igual a H vezes a frequência, Hν. H é a constante de Planck, Hν é a energia, Ni é a frequência. Posso escrever isso, H, que é a constante de Planck, vezes C dividido por lambda, né? Então eu tenho, lambda é o comprimento de onda. Então eu tenho, para o Sol, alta energia, alta diretamente proporcional. Então, se eu tenho alta energia, como H é uma constante, significa que eu tenho alta frequência. Certo? Está ao contrário aqui para vocês, né? Então eu tenho H vezes Hν, né? Se a energia é alta, como eu tenho uma constante, que é o H, significa que a frequência também é alta, porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra também diminui. Então, elas são diretamente proporcionais, uma vez que a constante existe uma constante de proporcionalidade, que é o H. Tá? Função de Planck. Então, se eu reescrever essa equação, trocar a frequência por C sobre lambda, né? C é a velocidade da luz, lambda é o comprimento de onda, vejo que a energia é proporcionalmente, é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, alta energia, pequeno comprimento de onda. Curto comprimento de onda. Alta energia, onda curta. A Terra está numa temperatura de 300 Kelvin, mais ou menos. Ou seja, naquela conta de energia, do sigma T a quarta, a equação de Stefan e Boltzmann, a energia vai ser muito menor. Então, eu tenho menor energia, menor frequência.
Se eu tenho menor frequência, como ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, eu tenho que o lambda é grande. Lambda grande, grande comprimento de onda, onda longa. Então, baixa energia, onda longa. Alta energia, onda curta. Radiação solar, alta energia, onda curta. Radiação terrestre, baixa energia, onda longa. Tá? Então eu tenho o balanço de onda curta, é o que vem do Sol, alta energia. E o balanço de onda longa é o que vem da superfície, dos corpos que estão na superfície, que estão em energia relativamente baixa comparados com o Sol, obviamente. Quando eu comparo um com o outro, tá, obviamente que eu tenho alta energia. Mas quando eu comparo com a energia solar, ela é baixa, baixa energia. Eu tenho aqui só a superfície, e depois eu tenho aqui um saldo, que são as contribuições dos corpos que estão na atmosfera, que também estão absorvendo radiação. Então está aqui, ó, 19% dessa radiação é absorvida, e depois ela vai ser reemitida. Reemitida no formato de quê? De onda longa. Então eu tenho, né, essa contribuição também. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que a gente tem o equivalente aqui da emissão emitida pela superfície em onda longa, equivalente a 117%, né? Seria maior do que isso aqui. Porque tem essa conversão, eu estou capturando energia de outras fontes, então ultrapassa até esse valor de 100%, mas por conta de todo o sistema, só por isso. Então, desse 117, olha só o que acontece, 111 vão ser absorvidos pelo o efeito estufa natural. Efeito estufa natural. O que é o efeito estufa natural? Vapor d'água, CO2, os greenhouse gases lá, né, os gases do efeito estufa, todos eles estão absorvendo essa radiação, tá? Metano, SF6, N2O, todos eles estão lá. E nuvens, também absorvendo essa radiação de ondas longas. Veja como a atmosfera é um absorvedor muito eficiente de energia, né? Então, do 117 que a superfície emite, a atmosfera absorve 111, é para quase tudo, não deixa passar quase nada. Desses 117, então, 111 vão ser absorvidos por esses caras, e 6% vai embora. Só que esses caras aqui que estão absorvendo radiação, eles também emitem radiação, né? Então eu vou ter uma parte aqui que vai ser emitida pelas nuvens para o espaço, 26, e uma parte que vai ser emitida pelo vapor d'água, pelo CO2, que dá mais ou menos 38. Então a soma dos dois aqui dá 64. Tá? De tal forma que tem uma sobra, né? E uma outra quantidade vai ser emitida, numa soma, vai ser emitida de volta para a superfície, equivalente aqui a 96%. Se vocês fecharem essa conta, vocês vão ver que o balanço aqui na superfície ele é negativo. Tem um déficit de 21% aqui. Quando eu olho para a onda curta, tem um superávit de 51%, e quando eu olho para a onda longa, tem um déficit de 21%. Né? Então vamos lá, ó. É só fazer a conta. Se eu olhar para a onda curta, eu vou ter lá, ó, o balanço de onda curta, eu vou ter 19 na atmosfera, né? Na atmosfera. Fazendo o balanço aqui em cada um. Eu tenho 16 mais 3 dá 19, isso é onda curta. E quanto que sobra aqui do balanço de onda longa? Eu tenho 111, aí eu perco 96 para a superfície e perco 64 para o espaço. Então eu fico com menos 49. Menos 49 com 19, então eu tenho um saldo de menos 30 na atmosfera. Tá? Somando onda curta e onda longa. Então eu tenho um déficit radiativo na atmosfera. O que significa que, se for só isso, a atmosfera deveria estar sempre sendo resfriada, né, nesse processo. Mas a gente sabe que ela não é, então a gente vai ver por que não é. Quando eu olho para a superfície, então, eu tenho, ó, de onda curta, eu vou ter os 51 que sobraram aqui. E a onda longa? Então, eu vou perder
chega a 96 e eu perco 117. Então, eu tenho menos 21. Se eu somar 51 com menos 21, eu tenho um saldo de 30 na superfície. Significa o seguinte, se o saldo é positivo na superfície, eu deveria ter um aquecimento da superfície. Aquecimento da superfície, resfriamento da atmosfera. Se eu levasse em conta apenas a radiação. Esse é o balanço de radiação em termos globais, tá? E vocês veem que o balanço de radiação em termos globais não fecha as coisas muito bem. A gente já vai ver como que isso fecha de verdade, tá? Então, existe um excesso radiativo na superfície. Muito bem. Eu falei do saldo de radiação, mas eu tenho agora os fluxos de calor na superfície, H e LE, fluxo de calor sensível e fluxo de calor latente. Como é que eu calculo o fluxo de calor sensível? Eu vou usar aqui, eu vou calcular fluxos turbulentos, tá? Então eu vou usar aqui perturbações em torno do valor médio, então eu tenho W' aqui, ó, e o θ', né? A média disso, né, o produto entre o movimento vertical e a temperatura potencial, ponderados aqui por ρCp, densidade e o calor, né, calor específico, eu tenho, então, o fluxo de calor sensível. O fluxo de calor latente eu vou obter de forma bem parecida, só que eu troco o Cp aqui por LV, que é o calor latente de vaporização. E troco o θ' por Q', porque agora eu estou falando de umidade, né? É o transporte de umidade na vertical. Veja que sempre na vertical. E aí entra o porquê. Por que eu só tenho componente vertical? Porque eu estou considerando uma superfície ideal. Se a superfície é ideal, todas as derivadas dx e dy são iguais a zero. Eu não tenho variação horizontal. E é por isso que eu uso a ideia de superfície ideal, porque eu quero eliminar a contribuição lateral. Eu não quero advecção lateral. Eu não quero. Eu quero só pegar o que a gente chama de advecção vertical, que é a convecção. É o processo de convecção, que, trazido para a micrometeorologia, eu vou chamar de turbulência. Tá? Mas é convecção. É movimento vertical. É W' transportando alguma coisa. Nesse caso aqui, está transportando temperatura. E nesse outro caso aqui, ele está transportando umidade. Então, veja, esses são os fluxos turbulentos de calor sensível e calor latente, é assim que a gente calcula. Observe o seguinte, esses dois caras aqui, do ponto de vista estatístico, eles correspondem a covariâncias. Covariâncias, né? O que é uma covariância? Eu tenho duas quantidades, A e B, né? A variância é o quê? Seria a diferença da quantidade menos o valor médio elevado ao quadrado, né? A somatória disso, a somatória, se eu fizer isso n vezes, ou dividir por n depois, eu tenho a variância, né? Quando eu tenho variáveis iguais. Quando eu tenho variáveis diferentes, eu tenho a covariância. Então, essas duas quantidades aqui, do ponto de vista estatístico, elas correspondem à covariância de θ e de Q' aqui, com W. Muito bem, então quando eu incluo esses dois carinhas, que é o H e o LE, no balanço de radiação, eu tenho o que a gente chama de balanço de energia. Então, para fechar o balanço energético no planeta, eu não posso considerar só radiação, porque só radiação a gente já viu. Déficit de 30 num lugar, superávit de 30 no outro. Aquecimento da superfície, resfriamento da atmosfera. E a gente sabe que isso não acontece. Não acontece por quê? Não acontece porque eu tenho os fluxos não radiativos. Que fluxos são esses? Calor sensível contribui com 7%.
e calor latente contribui com 23%, somando aqui, então, os 30% que a gente tinha de superávit na superfície e que estava faltando lá na atmosfera. Então, formação de nuvens, convecção, é um procedimento que a natureza encontrou para balancear o sistema. Então, tem muito acúmulo de energia no sistema, o que a atmosfera faz para eliminar essa energia? Forma nuvem. Ou transporta por turbulência na forma de calor sensível. Né? A natureza dá um jeito de manter o equilíbrio, de tal forma que, quando eu olho para o balanço de energia no globo, né, esse balanço se mantém, essa quantidade se conserva. Qual é a grande questão nos dias de hoje? Essa quantidade aqui, ó, que é a quantidade que a gente tem dos gases do efeito estufa, né? Esses gases do efeito estufa, se eu lanço demais esses gases na atmosfera, vou aumentar a quantidade desses caras, e esse termo aqui, que antes era 111, vai ser maior do que 111, então eu vou ter maior absorção de energia e eu vou alterar esse balanço. Vou alterar esse balanço de tal forma que a gente tenha o aquecimento da superfície, porque eu vou aprisionar, né, mais uma quantidade maior. Esse termo aqui, ó, esse 96, vai ser maior, porque esse daqui aumenta. Tá? Então, esse termo aqui também aumenta, eu vou ter uma maior quantidade de energia retornando aqui para a superfície. Então, isso aqui que era 21, vai ser, sei lá, né? Vai ser alguma coisa diferente. Tá? E, eventualmente, isso vai causar algum tipo de desbalanço no sistema. Aí o sistema vai ter que se equilibrar de novo. Para se equilibrar de novo, o que eu tenho que fazer? Vou ter que aumentar o fluxo de calor sensível ou fluxo de calor latente. E tem um outro aspecto importante, né? Quando a gente evapora mais água, se a temperatura está mais alta na superfície, eu evaporo mais água. Eu aumento o fluxo de calor latente. E eu jogo mais vapor na atmosfera. Tudo bem que esse vapor eventualmente vai formar nuvem, mas enquanto ele não formar uma nuvem, qual é o papel dele na atmosfera? Absorver radiação de onda longa. Se ele absorve mais radiação de onda longa, esse termo aqui aumenta. Aí eu vou ter mais aquecimento na superfície, eu vou precisar de mais calor latente para balancear. Veja que eu tenho um feedback positivo. E isso daí ninguém quer, né? É a grande questão aí que a gente ouve aí nos dias de hoje, relacionando o aquecimento global a mudanças climáticas. Tá certo? Depois, numa outra hora, eu posso falar mais disso para vocês. Então, aqui, na verdade, ó, vocês vão ver também, a gente chama de RN, né, o saldo, em micrometeorologia, a gente vai ver esse balanço fechando desta forma. Eu tenho balanço de onda curta, balanço de onda longa, né, fechando com LE e fechando com H. E aí entra mais um cara na história. Por que esse cara ele entra depois na história? Porque ele é difícil de medir. Difícil. É o fluxo de calor no solo. Então, em geral, a gente não mede fluxo de calor no solo. Você mede todos esses outros aqui e aí não fecha a conta. Quando não fecha a conta, você fala, culpa é desse aqui, ó. Culpa do G. E calcula o G como um resíduo da equação, o que é totalmente errado, né? Mas, em geral, é o que é feito. Mas existe uma forma da gente calcular o G. E se vocês forem em estações meteorológicas, vocês vão encontrar lá um sistema para medir o fluxo de calor no solo. Geralmente ele está na entrada do cercadinho da estação meteorológica, e nessa entrada você tem pelo menos 3 termômetros. Esses termômetros, eles são enterrados no solo, e cada termômetro tem um comprimento. Então ele vai medir a temperatura, o bulbo dele lá de mercúrio, ele está numa profundidade diferente no solo. Então você tem isso espaçado em diferentes alturas, ou profundidades, no caso, né, dentro do solo, de tal forma que você sabe qual é a temperatura e você sabe qual é a distância vertical entre cada termômetro. Então você vai medir esse termo aqui, ó, o ΔT, ΔZ. Você sabe qual é o intervalo, o espaço, né, em distância,
e calcula, através da medida de temperatura, qual é a variação de temperatura em cada camadinha do solo. Vai calcular aqui uma quantidade que é chamada de condutividade térmica, que é o Kg, né? Isso depende do tipo de solo, cada solo vai ter uma condutividade, assim como cada solo tem uma condutividade hidráulica, ele também tem uma condutividade térmica. Isso vai depender do teor de ferro no solo, né, de outros metais que você tem na composição do solo, esses minerais. Isso vai aumentar ou diminuir a condutividade térmica. Com esse valor, eu tenho, então, o fluxo de calor. Tá? E veja aqui que o fluxo, né, é contragradiente, tá? Contragradiente. Então, a temperatura, se a temperatura é mais alta na superfície do que na profundidade, o gradiente vai apontar sempre no sentido da maior temperatura. Então, lá no solo profundo está baixa a temperatura e na superfície a temperatura está alta, o gradiente aponta para cima. Então, o fluxo que eu vou ter de temperatura, de calor, aí, vai ser multiplicado por esse sinal. É igual o termo da força do gradiente de pressão, mesma coisa. O fluxo vai ser contra o gradiente de temperatura na vertical. Tá certo? Então, o movimento aí de calor vai ser da superfície para as camadas mais internas do solo.